o juízo, o castigo de Deus, é anunciado junto com esse lamento. E isso, ao menos, nos ajuda a conhecer mais do caráter e do coração de um Deus bom e justo. Muito bem, hoje nós seguimos com o profeta Jeremias, né? Esse nosso profeta meio emotivo, meio reclamão, mas talvez vivendo em tempos como esses que nós estamos vivendo, parece que fica cada vez mais fácil a gente não só entender o profeta Jeremias, como nos identificarmos bastante com ele, não é mesmo? Hoje nós vamos meditar numa sessão mais longa, que são os capítulos 11 e 12. Assim, eu recomendo que vale a pena ir fazendo aquilo de ir lendo o livro durante a semana. Volta os capítulos, ou vai avançando, se você já conseguiu ir avançando. Lê de novo, pausadamente, porque assim essa leitura mais lenta e a oração a partir dessa meditação, elas vão nos dando pautas. Pautas importantes para cada dia das nossas vidas, em meio a esse mundo louco em que nós vivemos. Hoje, nós contaremos com a ajuda do Takeo e da Esther, que farão a leitura de alguns trechos desses capítulos 11 e 12 de Jeremias. Ouçamos a palavra. Jeremias, capítulo 11, versículos 1 a 8. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Lembre os habitantes de Judá e de Jerusalém dos termos de minha aliança com eles. Diga-lhes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, maldito será aquele que não obedecer aos termos de minha aliança. Pois eu disse a seus antepassados, quando os tirei do Egito, uma fornalha de fundir ferro. Se vocês me obedecerem e fizerem tudo o que ordeno, serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Disse isso para cumprir a promessa que fiz a seus antepassados de lhes dar uma terra que produzisse leite e mel com fartura, a terra em que hoje vocês habitam. Então eu respondi, que assim seja, Senhor. E o Senhor disse, proclame esta mensagem nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Diga, lembre-se da antiga aliança e de todas as suas exigências. Pois adverti solenemente seus antepassados quando os tirei do Egito. Obedeçam-me. Repeti essa advertência inúmeras vezes até hoje. Mas seus antepassados não me deram ouvidos, nem prestaram atenção. Pelo contrário, seguiram os desejos teimosos de seu coração perverso. E, porque se recusaram a obedecer, eu trouxe sobre eles todas as maldições descritas nesta aliança. Jeremias capítulo 11, versículos 15 a 17. Que direito tem meu povo amado de vir ao meu templo depois de ter cometido tanta imoralidade? Acaso seus votos e sacrifícios poderão evitar sua destruição? A verdade é que se alegram em praticar o mal. Eu, o Senhor, os chamava de oliveira verdejante, bonita de ver e cheias de bons frutos. Agora, porém, enviei a fúria de seus inimigos para incendiar e destruir seus ramos. Eu, o Senhor dos Exércitos, que plantei essa oliveira, ordenei que fosse destruída, pois o povo de Israel e o povo de Judá fizeram o mal e provocaram minha ira ao queimar incenso a Baal. Jeremias capítulo 12, verso de 1 a 4. Senhor, tu sempre me fazes justiça quando apresento uma causa diante de ti. Portanto, desejo te fazer esta queixa. Por que os perversos são tão prósperos? Por que os desonestos vivem em paz? Tu os plantastes, e eles criaram raízes e deram frutos. Teu nome está em seus lábios, mas tu estás longe de seu coração. Quanto a mim, Senhor, tu me conheces. Tu me vês e provas meus pensamentos. Arrasta essa gente como ovelhas para o matadouro. Separa-os para a matança. Até quando esta terra ficará de luto? Até o capim nos campos secou. Os animais selvagens e as aves desapareceram por causa da maldade dos que nela habitam. Pois o povo disse, o Senhor não vê o que o futuro nos reserva.
Obrigado, querido Staqueu, Esther. Gostei de ver que até os passarinhos participaram aí dessa leitura preciosa da palavra de Deus. Maravilha, muito bom. Vamos orar mais uma vez, queridos? Senhor, obrigado pela tua palavra. Nós reconhecemos que a tua palavra é um tesouro precioso, assim como foi para o teu povo no passado, um tesouro para nós hoje. O mesmo Espírito que trouxe a tua palavra para o teu povo no passado, pedimos, esteja presente com a gente hoje, quando abrimos a tua palavra, meditamos nela, e que nos ajude a que possamos responder de maneira agradável a ti, ou seja, que estejamos abertos, nossas vidas abertas à transformação que o teu Espírito quer fazer em nós, a partir da tua palavra. Assim te pedimos, em Cristo Jesus. Amém. Hoje, queridos, falaremos de uma aliança partida, né? E de corações partidos, ou corações desorientados, né? Ou lamentando, corações lamentando, por causa desse rompimento. Jeremias sai da poesia do capítulo 11 e entra ali do capítulo 10 antes, e vai entrando no capítulo 11, 12, em alguns sermões, que acabam sendo uma janela para que nós vejamos o sofrimento no coração do profeta e o sofrimento no coração do nosso Deus. A mensagem principal será que há consequências terríveis quando o povo deixa de confiar na aliança feita com um Deus amoroso e quando passa a confiar em outras coisas. Aquela aliança no passado, no Sinai, lembremos, ela tinha promessas, mas tinha também demandas, perspectivas de bênçãos, mas também de juízo, de castigo. Então, para Jeremias, a aliança foi quebrada pelo povo e haverá consequências por causa disso. Então, o primeiro ponto nosso de hoje é uma aliança quebrada. Lembramos que na época do ministério de Jeremias, o livro da lei havia sido encontrado, redescoberto no templo, e com isso, uma grande reforma havia sido iniciada por um jovem rei chamado Josias. Jeremias apoiou essa reforma, mas também começou a ver que ela, ao final, não estava chegando a produzir os efeitos esperados nos corações, no comportamento do povo. Assim, o sermão de Jeremias, aqui, ele vai apontar para algumas coisas. Primeiro, ouça as escrituras. Ou seja, o livro da lei que eles haviam encontrado, que era o livro de, muito possivelmente, o livro de Deuteronômio aqui, havia a promessa de que uma terra que produzisse leite, de uma terra que iria produzir leite e mel com fartura. Mas também, além da promessa, havia uma condição clara no livro de Deuteronômio, e que Jeremias repete: se vocês me obedecerem e fizerem tudo que ordeno. E aqui talvez é importante abrir um parênteses para voltar a explicar algo que nós já falamos em outras mensagens aqui dessa série em Jeremias. Quando Deus os chama para a obediência, essa obediência não era apresentada nas Escrituras como uma condição ou um meio para a salvação. Não é assim que funciona. Ou seja, Deus, por exemplo, os havia libertado do Egito antes da aliança e das suas demandas no Sinai. Ou seja, a graça, a libertação, a salvação, elas vêm antes. Elas são uma iniciativa graciosa de Deus. A salvação, nas Escrituras, ela vem pela graça, não por seguir ou obedecer a algo. Agora, claro, a obediência era, assim, apresentada como uma maneira de continuar vivendo na presença de Deus de maneira a desfrutar das bênçãos prometidas na aliança. A obediência era uma maneira de continuar experimentando e desfrutando desses bons propósitos de Deus, expressos por Deus na aliança. Ou seja, a salvação, iniciativa amorosa de Deus para nos salvar, ela nos vem e nos alcança pela graça de Deus, iniciativa amorosa de Deus. Depois, a obediência em segundo lugar, como algo sim necessário para seguir desfrutando dos propósitos, das promessas dessa salvação que vem de Deus. E eu espero que esse parênteses ajude nisso. Jeremias segue e diz o seguinte: olhem para a história.
Então, o sermão de Jeremias, nos capítulos 11 e 12, ele começa desse jeito, né? Ele começa com as escrituras, o Antigo Testamento ali, o livro da lei, Deuteronômio, começa com a palavra de Deus, depois olha para a história e aí tira suas conclusões. Jeremias faz algo mais ou menos assim. Gente, isso é o que as escrituras dizem, isso é o que vocês fizeram, e essas são agora as consequências. Uma das lições que eu tiro dessa parte é que nós precisamos olhar mais para a história. Gente, nós precisamos refletir mais na história, buscar aprender mais do que já passou na nossa história. Por exemplo, e situações agora que vamos viver no nosso país. Se eu passo a defender um ataque às instituições, se eu defendo a violência, se eu defendo a ditadura, se eu defendo a supressão dos direitos básicos das pessoas, então é porque ou eu não sei o que foi a ditadura, ou porque me esqueci, ou porque eu preciso ler e aprender mais da história, lembrar-me dela, aprender com o que passou. Eu não sou assim tão velho, tá bom? Mas eu me lembro de criança, voltando do culto na igreja, ouvi minha mãe dizer ao meu pai, né, agora já pastor aposentado, mas naquele momento bem ativo, pregando, e minha mãe dizendo assim: Vicente, cuidado com o que você diz, que o DOPS ainda pode vir atrás de você. E olha só que curioso, né? Que quem conhece meu pai, esse senhor simpático da paz, agora nos seus 80 e poucos anos, né? E já o ouviu pregar, e eu lhes asseguro que meu pai sempre foi assim, sempre da paz, gente boa e tal. Pode se perguntar o que poderia assustar ou preocupar minha mãe naqueles tempos. E era exatamente porque não eram bons tempos. Porque vivíamos sob ameaça e medo do arbítrio de quem estava no poder. Os mais novos deveriam aprender com o que passou. Às vezes, eu sei que a dificuldade é que ler a própria história é difícil, porque às vezes a gente não consegue ter o distanciamento necessário para ler e aprender da nossa própria história. Eu sugiro uma coisa. Eu sugiro que a gente lê outras perspectivas sobre outros lugares. E, às vezes, isso nos ajuda a ler sobre o que aconteceu no Uruguai, na Argentina, no Chile, ou ler e buscar saber mais do que está acontecendo hoje em lugares como Mianmar, no seu regime militar, ou sobre o desastre que aconteceu na Síria nos últimos 10 anos. Aliás, falando da Síria, eu sei que os parênteses já estão bem longos aqui, mas permitam fazer uma recomendação mais sobre isso. Às vezes, outros formatos para olhar para a história, para ler, podem nos ajudar a engajar-nos melhor com a história, para entender o que já passou. Nessa semana eu retomei aqui na biblioteca e voltei a ler esse livro, que é através dos quadrinhos, nos conta algo sobre a ditadura militar e familiar lá na Síria, onde um grupo, uma família, apoiados fortemente por uma estrutura militar e de privilégio para poucos, que era para os que podiam pagar, ou seja, com muita corrupção, destruiu um país. E olha, eu confesso que ler algo assim não é fácil, apesar de ser em quadrinhos, um formato às vezes aparentemente mais agradável. Mas me ajudou a me conectar com o povo na Síria. Eu me lembrei de 2011, quando começou esse movimento lá. Eu e a Ruth estávamos num outro país e nós vimos vários sírios fazendo uma manifestação. Nem na Síria era em outro país. E eu fiquei abalado com aquilo e quis começar a saber um pouco mais e orar mais pelo país, pelo que estava acontecendo lá. E a tragédia segue até hoje, terrível. E ver a história, nesse caso, me ajudou a orar por eles, a pensar na minha própria história, no meu próprio país. Às vezes, esse distanciamento, quando nós refletimos sobre personagens não muito conhecidos ou não muito próximos de nós, ou que não são de nossas preferências pessoais, às vezes nos ajuda a refletir melhor sobre a nossa própria situação, sobre a nossa própria história, sem essas paixões ou idolatrias que podem nos cegar. Jeremias segue no texto e diz o seguinte, fala sobre as consequências. Em terceiro lugar, Jeremias nos alerta que as consequências virão sobre eles, que não há como escapar. Tem a difícil parte em que Jeremias lhes diz que Deus não os escutará. Jeremias já tinha falado isso antes, né? O que nos deixa perplexos. Como assim
Deus não escutará a oração deles. Chris Wright, que eu tenho citado às vezes, algumas vezes aqui, porque eu tenho usado muito nesses sermões no livro do profeta Jeremias, ele diz algo sobre isso. O Chris Wright diz: pessoas que se recusam absolutamente a ouvir a Deus não podem reclamar quando Deus diz que não os ouvirá. Ui, que duro, mas verdadeiro. Ou seja, é difícil, mas é exatamente essa mensagem que Jeremias entrega ao povo agora. Sabe o quê? Deus não lhes escutará. E, em quarto, Jeremias diz também: seus deuses não lhes ajudarão. Os deuses falsos, os ídolos, esses que prometem vida, prosperidade, sucesso, e no final das contas, o que eles entregam é engano, é morte, pobreza, desastre, injustiça. Na verdade, diz Jeremias, os deuses, esses ídolos, são impotentes. Os ídolos não os salvarão quando vier a calamidade. Na semana passada, nós estávamos falando dos ídolos como espantalhos em uma plantação de pepinos, né? Quem estava participando do culto semana passada vai se lembrar disso, né? Aí, durante a semana, um amigo agrônomo me escreveu e ele me disse: Ricardo, como os pássaros não comem pepinos, esses espantalhos não servem para nada. E é isso, né? Claro, eu deveria saber disso, confesso, reconheço, porque eu sou agrônomo, né? Mas você vê que eu estou muito enferrujado. Se os pássaros não comem pepinos, para que ter espantalhos nessa plantação? Ou seja, se o povo agrícola daquela época, e Jeremias também, já sabiam disso, a mensagem, a referência ficou bem clara, né? Que coisa mais sentido colocar espantalhos nessa plantação? Esses espantalhos, esses ídolos, esses outros deuses que escolhemos são absolutamente inúteis. Jeremias segue. Jeremias é dito a Jeremias que Jeremias não deve orar por eles. Deus diz a Jeremias, não deve orar por eles. Primeiro Deus disse que não vai escutar, agora diz que Jeremias não deve orar. E ouvir esse tipo de coisa deve ser um juízo terrível, um castigo muito grande. É como se Deus nos dissesse: nem adianta mais orar por esses cabeças duras. Eles não reconhecerão seus erros e sofrerão as consequências por causa da sua teimosia. Todos nós já vimos algo desse caráter teimoso, seja em pessoas que nós conhecemos, às vezes pessoas queridas, próximas de nós, no sofá aí, por favor, cuidado para não cutucar, dar cotovelada no cônjuge que não quero criar uma DR uma discussão da relação nesse domingo. Mas o pior de tudo é que, às vezes, nós reconhecemos esse caráter teimoso em nós mesmos. Em nós mesmos. Se bem que a gente poderia dizer o seguinte: se a gente chegou a reconhecer que somos nós mesmos os teimosos, isso ao menos já seria um bom sinal, não é mesmo? Aqui o que eu temo é o tipo de situação que o profeta alerta é daqueles teimosos que nem admitem a sua teimosia. Aí tá feia a coisa, né? Eles não acham que é teimosia. Por quê? Porque eles continuam achando que estão certos naquilo. Por que teimoso? Eu estou certo mesmo. Então, esse é o tipo de situação. E Deus, para alertar, diz assim: não ore por eles. Que dureza, hein? Talvez ouvir de Deus algo assim, nem ore por esse, seja o tipo de soco no estômago que os despertará desse auto-engano. E talvez, por isso, seja um método efetivo que Deus esteja usando. Não ore por eles. Pode ser, ao final, o tipo de alerta que os salvará. Ao menos essa é a nossa esperança. Depois, Jeremias segue e diz o seguinte: seus sacrifícios não funcionarão. Jeremias nos escreve um Deus que está irado com seu povo. E veja bem que mistério interessante. E, ao mesmo tempo, os ama. No verso 15 do capítulo 11, que direito tem meu povo amado de vir ao meu templo depois de ter cometido tanta imoralidade? Acaso seus votos e sacrifícios poderão evitar sua destruição? Vejam bem que interessante. Meu povo amado. Deus se refere ainda assim, com tudo isso que está acontecendo, ainda se refere a eles como meu povo amado. Amados por Deus.
ao mesmo tempo que seus votos e sacrifícios são inúteis, que não os livrarão. Creio que nos ajuda a ver que a ira e o castigo de Deus lhes vem por causa do amor que Deus tem pelo seu povo. E não o contrário, não por ódio, não por indiferença. O caráter amoroso de Deus nos ajudará a entender por que ainda haverá uma nota de esperança ao final do capítulo 12. E aí a gente passa essa outra seção desses dois capítulos que nos fala do lamento. Se na primeira parte nós vimos isso da aliança quebrada, agora vemos o lamento do profeta e o lamento do próprio Deus acerca do que está acontecendo na vida do seu povo. Assim, nós poderíamos dizer que os corações partidos do título da mensagem de hoje faz referência tanto ao coração do profeta como ao coração de Deus. E os corações partidos, ou também no caso do povo desorientados, é o que também acontece quando o povo dá as suas costas para Deus. Eles vão ficar desorientados sem saber onde buscar a sua fonte de água viva, como o Nogue estava nos lembrando na hora da adoração. Primeiro, o lamento do profeta. Sabemos que a tarefa de um profeta nas Escrituras, que é denunciando o mal das autoridades, o mal do seu próprio povo, denunciando os próprios líderes religiosos, não era o que nós poderíamos chamar de uma tarefa popular. A pessoa não ia gostar de Jeremias por causa das coisas que ele estava falando, botando o dedo na ferida, né? Dizendo que as pessoas estavam erradas. Eu suspeito que Jeremias era o tipo de cara que não ia ser eleito nem para síndico do edifício com as coisas que ele falava. Porque ninguém gosta mesmo. O que talvez Jeremias não esperasse foi que fosse que essa oposição, que os que tramaram contra ele fossem os da sua própria cidade, Anatote. Pior, que fossem aqueles da sua própria família, numa revelação gradual, crescente, ao longo dos capítulos 11 e 12. É interessante, porque quando a gente lê os dois capítulos, primeiro aparece uma oposição a Jeremias, que ela não tem nome, aqueles que estão se opondo à mensagem do profeta. Depois diz, claro, o povo de Anatote, era a sua cidade, a cidade do Jeremias, ou seja, os seus próximos, estavam se opondo àquilo que ele pregava e falava. E no final revelam, capítulo 12, era gente da sua própria família perseguindo a Jeremias e desejando a sua prisão, desejando a sua morte. Veja que tragédia. Talvez o que pode ter acontecido aqui é que Jeremias, quando apoia a reforma do rei Josias, nessa reforma do rei Josias, ela aboliu os santuários particulares, que eram aqueles pequenos altares que as pessoas faziam para trazer os seus sacrifícios, adorar a Deus e tudo mais. Na reforma, resgata o lugar do templo, que era em Jerusalém. E agora não podia mais ter santuário em cada lugar aí por aí, inclusive em Anatote. Ou seja, olha só que problemão para Jeremias. Jeremias pode ter deixado sem emprego os sacerdotes da sua própria família em Anatote, porque agora a adoração era centralizada no templo em Jerusalém. O que é curioso disso? É curioso que como isso da economia, né, do bolso, parece sempre estar no meio das nossas lealdades, né, das nossas devoções, das nossas idolatrias. Tem aquela frase famosa, né? Perdão pela frase forte, mas é uma frase famosa na história política e econômica dos nossos países, quando dizem a economia é estúpido, que busca explicar muitas coisas. Pois bem, aqui a economia, o bolso, os nossos próprios interesses econômicos parecem explicar as conspirações e as traições da época de Jeremias, talvez de outras épocas como a nossa também. Jeremias lamenta. E aqui nós temos o primeiro dos grandes lamentos, chamados lamentos ou confissões no livro de Jeremias, em que ele é conhecido por ser muito honesto com Deus, acerca das suas dores e frustrações, inclusive frustrações com seu próprio Deus.
E aprendemos muito com Jeremias no seu honesto lamento diante de Deus. No seu lamento, Jeremias, o que ele faz? Ele entrega sua causa para Deus, ele confia que Deus é um justo juiz, ele clama a Deus por proteção e por vindicação. Vindicação é outra maneira de dizer que ele espera que a justiça seja feita. Clama por vindicação, que a justiça seja feita. E ele apela especificamente, claramente, nesse processo de vindicação, por um veredito contra os ímpios, contra os maus. Há aí outro aspecto importante desse lamento, dessa oração de Jeremias, que é quando Jeremias pergunta: até quando? Até quando? Eu creio que esse é um clamor de Jeremias que nós entendemos, não é mesmo, queridos? Porque nós mesmos fazemos isso muitas vezes no nosso íntimo diante de Deus. Por que, Senhor? Até quando? Em Jeremias 12, nós vemos isso, né? Por que os perversos são tão prósperos? Por que os desonestos vivem em paz? Até quando? Aquele sentimento que conhecemos quando buscamos fazer tudo certo, conforme o que acreditamos ser correto, diante de Deus, e aí outros maus fazem tudo errado. Aparentemente se dão bem e prosperam. Alguns viram até deputados, e outros em outras funções da política do nosso país e do mundo. É como se nós disséssemos: aparentemente não, senhor, eles estão se dando bem mesmo, se bem que um deles agora se deu mal, pelo menos temporariamente, né? Esses maus parece que estão se safando, são maus. Até quando, Senhor? É aquela coisa, né? Nós sabemos que virá a justiça de Deus, mas choramos e nos revoltamos dizendo ao Senhor: por que não agora, Senhor? Por que tardas tanto, Senhor, para vir com o teu reino, com a tua justiça? Então, assim, é interessante que pelo menos Jeremias nos ajuda a sermos honestos nas nossas orações diante de Deus, o nosso lamento. Não está errado. Apresentemos diante do Senhor nosso lamento, a reclamação, a causa, porque nós confiamos num Deus que a ouve e é um Deus justo. E aí, bom, vamos ver como funciona isso do lado de Deus, porque o que nós vemos no texto é que o próprio Deus lamenta. Ou seja, os versos 7 ao 13 do capítulo 12, eles são uma descrição poderosa de como o próprio Deus está lamentando o que está acontecendo com o seu povo. Aliás, é bem interessante a quantidade de pronomes possessivos usados por Deus aqui. Ele diz: meu povo escolhido, meu vinhedo, sempre as figuras agronômicas, né? Aí, minha propriedade. Ou seja, mesmo quando Deus anuncia o castigo que eles receberão, ele ainda assim fala de aqueles que eu mais amo, verso 7. E aí, por exemplo, quando Deus usa a figura do leão que ruge, no capítulo 12, isso nos ajuda a entender o drama no coração de Deus. É como se Deus dissesse: se o leão te ataca no bosque, você não tratará esse leão como um inimigo? A triste ironia desse trecho é que o leão, muitas vezes usado como uma figura do Senhor nas Escrituras, nesse caso aqui, no capítulo 12, é o povo que se volta contra o seu Deus, como um leão atacando no bosque. E aí o Senhor lamenta. E o Senhor diz: como não tratar eles como inimigos, se eles se colocam nessa posição? O juízo, o castigo de Deus é anunciado junto com esse lamento. E isso, ao menos, nos ajuda a conhecer mais do caráter e do coração de um Deus bom e justo. E aí chegamos na parte final. A surpresa final é que, do capítulo 12, é a compaixão de Deus. Nós terminamos esses dois capítulos com um plot twist maior do que o que vemos em muitas séries da Netflix. E aí, se alguns disserem: peraí, eu não vejo séries, não tenho ideia do que é isso que você está falando, que é um plot twist, então eu vou tentar ajudar.
É o que aconteceu com o assassinato de Odete Roitman em Vale Tudo. Aí você, bom, agora sim, né? Pessoal de 50 anos para cima, agora estou começando a entender. Quem matou Odete Roitman, né? Ou seja, uma virada surpreendente na história, algo que você não esperava, que você não viu chegando. É isso que acontece aqui, esse plot twist que eu faço referência no final do capítulo 12. E vejamos juntos o que acontece. Depois que Deus fala da aliança quebrada, da desobediência do povo, do castigo, do experimentar as consequências desse juízo, e de ver isso do longo lamento do profeta, do próprio Deus, da dor desse destino que eles estão experimentando por causa da sua rebeldia. Aí vemos no final do capítulo 12 algo surpreendente. No final do capítulo 12, Deus oferece compaixão e restauração às nações estrangeiras. Espera, acho que eu me perdi em alguma parte. Como assim? Deus agora anuncia compaixão e restauração aos estrangeiros? Mas não são esses o tempo todo que são acusados como os idólatras? Que inclusive nos causaram mal, nos escravizaram, nos levaram para o exílio, agora a ameaça de que outros ainda vão nos levar para um segundo exílio. Compaixão, é como se o povo perguntasse, né? Compaixão e restauração para eles? Como assim? Deus diz, né? Voltarei e terei compaixão de todos eles. Eu os trarei de volta às suas terras, cada nação à sua herança. Deus aqui está falando daqueles a quem ele chamou de nações perversas no versículo anterior. E aí ele promete que os restaurará nos mesmos termos em que ele havia prometido restauração ao povo de Israel no futuro. Não seria, então, esse plot twist, essa reviravolta, uma linda maneira de a gente conhecer mais o caráter e o coração de Deus? O caráter e o coração de um Deus que deseja que todos sejam salvos. Não é para um grupo específico. Não é para os cidadãos de bem, que se acham, né? Cidadãos de bem. É uma salvação oferecida para todos, restauração para todos. Uma maneira forte e poderosa de Deus de relembrá-los que o propósito que Deus tinha para eles, o seu povo, era justamente esse, de no final abençoar todos os povos da terra. Hoje, queridos, queridas, nós refletimos com a ajuda de Jeremias na aliança quebrada, no resultado de corações partidos por causa disso. Por um lado, corações desorientados do povo por causa da sua desobediência, da sua rebeldia, indo atrás de outros deuses, sem olhar para as Escrituras, sem prestar atenção na história, sem aprender com a história. Vimos como que o profeta se lamenta, ora, clama diante das injustiças que ele mesmo sofre. E também um lamento pelo destino, o futuro do povo. A gente vê o lamento de Deus, que revela assim o seu caráter amoroso pelo seu povo, mesmo quando precisa aplicar um juízo sobre eles. E nós terminamos, queridos, recordando dessa compaixão de Deus que quer alcançar e restaurar, abençoar a todas as famílias, a todos os povos. Jeremias, queridos, é um livro longo, mas eu tenho que é um livro fascinante para conhecermos mais quem nós somos e quem Deus é. E que esse conhecimento, queridos, nos leve a aprender e a incorporar lições preciosas na nossa vida. Nós precisamos aprender. E que Deus nos abençoe, nos ajude nessa jornada com Ele.